Não, tá tudo bem. Só de vez em quando, aperta aqui assim para confirmar que tá tudo certo aí, tá bom? Então vamos lá? Semana passada, a gente ouviu o Rafa trazer um ensino para nós sobre 7 marcas de uma igreja local, certo? Obrigado, mano. Uma das marcas, né, da igreja local, que o Rafa falou, ela é doxológica, ela é logocêntrica, ela é pneumodinâmica, certo? Ele foi trazendo ali as 7 palavras sobre a igreja e foi muito especial, né? Foi bem gracioso o ensino que ele repartiu conosco, que ele compartilhou conosco. E eu quero dar início a um conjunto de mensagens, um outro bloco que a gente quer falar sobre as metáforas, as metáforas mais comuns da igreja. Por quê? Porque como a igreja é um corpo invisível do Cristo, né, é mó barato, né? Se eu for puxar, por exemplo, para a química um pouquinho, existe uma estrutura lá que a gente chama de o átomo, né? E ele é não visível a olho nu. A gente não enxerga. Então, ao longo da história, né, os pesquisadores fizeram o quê? Eles foram escolhendo modelos concretos para fazer com que as pessoas enxergassem melhor, entendessem melhor como é o átomo. Então, lá nas minhas aulas de química, eu vou falar sobre John Dalton, que ele ensinou que o átomo era uma bola maciça, indivisível, porque as pessoas não viam, não tinha como ver. Então, ele precisava de uma ilustração para tentar aguçar a compreensão das pessoas. Aí depois foram os avanços, né? Veio lá Thomson, Rutherford, Bohr, são os caras da química lá. E aí quando a gente traz para a Sagrada Escritura, o que a gente percebe? Se a igreja ela é o corpo místico de Jesus, e gente, deixa eu ativar uma... Não posso nem falar tecla SAP que eu revelo a idade, né? Mas aplicar ali a tradução, né? Porque quando a gente usa a expressão que a igreja é o corpo místico de Jesus, a gente, quando ouve a expressão místico, o nosso sistema operacional, por causa do idioma português, a gente já, só falta fazer o sinal da cruz, assim, né? Porque a expressão místico, ela produz para nós uma ideia de misticismo, né, e tal, e pá. Mas a expressão corpo místico fala de algo que é misterioso e algo a ser descoberto, algo a ser revelado. Então, se a igreja ela é o corpo místico de Jesus, é porque a gente não compreende essa igreja na sua totalidade. Então, nós precisamos de metáforas para tentar aumentar a nossa compreensão do que é esse corpo místico de Jesus. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Então, quais são as 4 metáforas que nós vamos entrar? A primeira metáfora, porque alguns teólogos alegam que nas Escrituras existem até 96 metáforas utilizadas para falar de igreja. Se a gente for falar aqui de cada uma delas, a gente está frito. Nós vamos aqui esticar o assunto, a gente não vai chegar no fim. Mas nós escolhemos 4 metáforas que são a igreja como família da fé, ou família de Deus, a igreja como edifício do Espírito, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como noiva do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, as 4 metáforas que nós consideramos como base, como pilares, e as outras seriam os desdobramentos disso, são essas 4. Só que para eu iniciar... Oi, filho. A primeira, a igreja ela é a família da fé. Então, quando a gente fala de família, a primeira coisa que a gente já pode aguçar, a família fala sobre quem a gente é, sobre identidade, sobre pertencimento. Então a gente precisa enxergar a igreja desse prisma. E se a gente enxerga a igreja como família da fé, vai produzir pertencimento, vai produzir em nós a identidade do filho, a gente então consegue avançar e corresponder, né? O evangelho produz. Lembra dessa expressão que usamos algumas semanas atrás? Se a gente compreende a igreja como família da fé, o evangelho produz em nós algo com os desdobramentos como família. Segunda coisa,
A igreja ela é o edifício do Espírito. Tudo bem? O segundo desdobramento é esse. E se a igreja é o edifício do Espírito, fala de uma construção. Mas essa construção não é de um templo físico, mas de um homem coletivo. É a construção de uma mentalidade de que estamos construindo algo pelo Espírito para o Espírito. O edifício do Espírito. A gente vai aprofundar isso na outra semana. O terceiro tópico, a igreja como corpo de Cristo. Como corpo, aí a gente tem textos que a gente conhece tão bem, né? E se todo mundo fosse igual, né? Um é mão, outro é olho, outro é ouvido, outro é pé. Então a gente já compreende a diversidade no serviço. E essa diversidade no serviço fala sobre a multiforme graça de Deus, que é um texto que eu gosto tanto, ali de 1 Pedro 4,10. Tudo bem? E o quarta metáfora, é a igreja como a noiva do Cordeiro. E essa noiva fala de eu sei de quem eu sou de Cristo. Eu sei com quem eu vou casar. Não é eu singular, né, gente? Porque igreja, aquela conversa que a gente teve, né? Eu não sou igreja. A igreja é sempre plural. Eu sou templo do Espírito Santo, sou casa de Deus. Cristo vive em mim, mas eu sozinho não sou igreja. Mas a igreja ela também tem como uma das suas metáforas a noiva do Cordeiro. Amém aqui, gente? Então, família da fé. Segunda qual é? Edifício do Espírito. Corpo de Cristo e noiva do Cordeiro. E uma das coisas que a gente fala, né, que a compreensão ela vai produzir em nós algo. E o que ela vai produzir? Uma nova mentalidade de gente regenerada produz uma nova forma de viver. E nessa nova forma de viver, se eu entendo que é a família da fé, eu quero corresponder a ser essa família da fé de outra forma, assim. Amém ou não, gente? Muito bom. Todos. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá em Atos 3. Por quê? Porque se a gente vai agora para a construção desse entendimento de família, é importante a gente entender um panorama histórico aqui. Eu gosto muito de fazer esse panorama, né? E hoje a gente vai navegar nisso. Amém? Então, em Atos 3, e vai deixando aberto que a gente vai folhear mesmo, tá bom? Então, em Atos 3, ali no início do versículo 1, a gente tem o seguinte: certo dia, por volta de 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado do lado de fora da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. E Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. E no mesmo instante, os pés e tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando a gente vê esse texto, a gente tem que lembrar a última conversa que nós tivemos aqui, a última vez que Rafa falou sobre a igreja local, mas na semana anterior eu tinha falado sobre Atos 2, e nós tínhamos falado sobre o receber do Espírito, o receber a autoridade. E o que a gente está enxergando nesse texto?
que aqueles homens ali, os apóstolos, os primeiros discípulos, eles foram investidos de autoridade e eles foram ao templo como de costume. Quando eles chegaram no templo, havia uma pessoa ali e é curioso que ele estava onde, gente? Onde que ele estava? Na porta. Ele não tinha acessado o templo. Existem inúmeras coisas que as pessoas dizem acerca de por que esse homem não entrou no templo. Eu não sei quais as coisas que vocês já aprenderam sobre isso, mas uma das coisas que era muito comum, por exemplo, nos sacrifícios feitos no judaísmo antigo, se eles fossem examinar um animal e o animal fosse defeituoso, esse animal não poderia ser sacrificado, porque seria algo feito de qualquer forma, né, para o Senhor e tal. Então havia um olhar, né, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus sobre a perfeição, sobre a pureza e a perfeição. Então aquele homem, há indicativos, né, de que ele se sentia completamente constrangido a entrar no templo e ele não estava na Porta Formosa apenas por recursos, mas é porque ele ansiava estar no templo, mas ele não poderia adentrar o templo por um ou constrangimento ou por alguma acepção mesmo. E aí quando Pedro libera aquela palavra, aquele homem é curado, é importante a gente compreender que a primeira coisa que aconteceu é que esse homem fez o quê? Último versículo que a gente leu, gente. Ele agora, pés fortalecidos, tornozelos fortalecidos, pegou a sua cama ali e fez o quê? E de um salto levantou e fez o quê? Ele entrou. Ele entrou. E isso me chama muita atenção, por quê? Porque quando a gente compreende o poder do Cristo é para trazer acesso a pessoas imperfeitas para um lugar de perfeição. Amém aí ou não? Um lugar de pessoas rejeitadas, marcadas, feridas, destruídas, porque é só o poder do Cristo que pode tirar a pessoa da sua condição e levá-la para dentro de um lugar que teoricamente ele não teria direito de estar. Embora, gente, vocês estão entendendo que a ênfase aqui não está no templo, né? Vocês estão entendendo isso ou não? A ênfase aqui não está no templo. Porque a gente sabe que o próprio Jesus disse que ele destruiria aquele templo e reergueria em quantos dias? Em 3 dias. A ênfase aqui está no interesse do coração daquele cara de ter entrado no templo e não ter essa liberdade. Certo? E no verso ali 15, né, na verdade os versos vão avançando e a gente vai percebendo que os discípulos começaram a ser tratados com uma certa perseguição por causa daquela cura, né? E aí quando Pedro ele reage, existe uma coisa aqui que se revela na tônica da mensagem de Pedro que eu quero trazer para nós aqui, está no verso 15. Pedro vai, levanta a voz e ele disse o que ali? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos o que, gente? Testemunhas desse fato. Gente, é importante lembrar, nós estamos falando sobre o estabelecimento da igreja aqui, a igreja do primeiro século. E a essência da mensagem da igreja do primeiro século foi a ressurreição de Cristo. Quando ele vai, cura o enfermo, e é esse ponto que eu acho que é importante a gente enxergar, porque nós vivemos um tempo hoje, gente, que a gente vive irmãos e que a gente olha assim e fala assim, eu não queria que esse irmão estivesse cometendo essa falha aí, né? A gente bate no ensino errado, mas a gente evita bater nos irmãos. Vocês têm ouvido isso aqui da gente, né? Mas existe hoje uma cultura de milagreiros, né? De gente fazendo campanhas e campanhas para trazer pessoas para milagres e tal. Mas quando eu, Felipe, eu olho as Sagradas Escrituras, eu digo eu, Felipe, e tem um catatal de pastores e líderes que, assim como nós, assim, tem se dedicado a olhar as Escrituras e enxergar, não com o seu prisma, mas enxergar com a cosmovisão bíblica mesmo, de que a gente vê que o milagre aqui não aconteceu gratuitamente. O milagre aqui foi para abrir porta para a mensagem.
Porque logo depois eles começam a proclamar o quê? Vocês mataram o autor da vida. E agora que vocês estão querendo calar a mensagem? Então, por que é importante a gente trazer isso? Porque nós, enquanto igreja local, enquanto família Betânia, dentro do que nós falamos e temos falado aqui, nós sempre oraremos por cura. Amém ou não, gente? Entretanto, a cura é um meio pelo qual o nome do Senhor e o Cristo é glorificado. Não é apenas para a gente olhar e criar uma cultura milagreira em nossa igreja, por exemplo, de campanha, de voto, de não, vou fazer agora um sacrifício e tal para ver se o Senhor... Gente, não é sobre isso. O milagre aqui abriu a porta para a mensagem. Essa expressão eu gostaria que vocês assim abraçassem. O milagre, ele abre a porta para a proclamação da mensagem. Chama milagre de milagre, chama milagre de sinal, né? Sim. Justamente porque tende a Sinais messiânicos, né? a entrada de uma nova era naquela era presente. Né? Então, o sinal ele tende a apontar algo. É interessante você falar assim, teve uma época, assim, não sei em outras igrejas isso está agora, mas teve uma época, né, Bahia, que nós viveu, que era meio moda mesmo, né? Todd White, daquela lemoa lá da África lá, Ed Baker, né? Então, assim, nós tínhamos que pelo menos esticar a perna de uns 3 aleijados na rua aí por semana, era quase meta, né? Durar umas 4 dores de cabeça. E era meio que uma vibe nada a ver, assim, né? A gente percebeu depois com a maturidade, que na verdade a gente estava forçando a barra para uma parada que não existe, né? Não no sentido de que o milagre não existe, mas a gente estava distorcendo o intuito do milagre, que não é testificar a fé, afirmar a fé. A nossa fé pode ser plena sem a existência de um milagre, pressuposto que a vida é um milagre em si, mas sim que o milagre ele serve para apontar a vinda da era messiânica que interviu eficazmente nessa era e por isso supera todos os males que o pecado implica, a saber, doença, falhas, enfim, morte, tudo que origina a morte. Sim. É importante pontuar, Salles e demais irmãos, que eu já me expressei aqui, por exemplo, que eu não sou, em termos de credo, um cessacionista, certo? Onde eu acredito que os dons cessaram e acabaram. Entretanto, o que eu creio, e aí eu creio com veemência, eu creio que há milagres e há coisas sobrenaturais que acontecem da parte de Deus, mas comumente em lugares onde o evangelho não tem muita voz. E o Senhor, então, permite a realização de sinais para acontecer o que aconteceu aqui. Agora, nós aqui no Brasil, por exemplo, em muitos dos lugares onde a gente busca tantos desses sinais, a gente busca esses sinais apenas para a satisfação dos nossos olhos. Vocês compreendem essa percepção ou não? Porque a gente quer ver. Só que o próprio Jesus falou que nós somos bem-aventurados quando nós cremos sem ter o que, gente? Sem ter visto. Então nós aqui hoje, nós aqui, essa comunidade de fé, essa igreja local aqui, nós carecemos ver um sinal para produzir fé? Se nós temos já a palavra revelada, nós temos uma jornada no Senhor, temos uma trajetória no Senhor, então hoje nós não carecemos, nós podemos até ver, mas nós não carecemos para produzir fé. Agora eu estava conversando com um pastor amigo meu essa semana, e ele falando de Chapecó, no sul do país, que é um lugar que é muito comum a cidade ser fechada para o evangelho por causa da tradição indígena. E ele estava falando que é menos de 5% da população cristã evangélica. E aí sabe o que está acontecendo? Tem homens lá que eles transitam em sinais e maravilhas entre os indígenas, porque aí o pajé lá, o cara que é o feiticeiro e tal, ele acaba vendo aquele sinal, aquela maravilha, e aí ele se rende a ouvir a proclamação do evangelho. Mas olha a diferença de enredo que nós estamos falando aqui, gente. De uma conferência com 1000 pessoas, que todo mundo já está no credo evangélico, onde a gente quer que aconteça um sinal e maravilha, certo? E aí é mais fácil. E aí olha só, gente, a gente pode orar para uma perna crescer?
A gente até pode orar. Entretanto, e se a gente tiver a esperança de que em novos céus e nova terra, o nosso corpo glorificado vai ter plenitude. Ele vai ser perfeito. O que é mais fácil? Eu ensinar e pôr um irmão para entender isso, que esse sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada, ou a gente insistir, talvez, numa situação que não necessariamente o Senhor tem parte com aquilo, que é o nosso coração que quer ver a materialização de algo. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? É um argumento muito forte também a nível, né? Eu já me deparei no campo universitário assim, o cara fala, pô, mas hoje não rola mais, né? A fé tão morreu quanto Cristo, né? E não rola mais. E fato é que ainda acontecem os milagres, né? Todos nós que podem até dizer, pô, nunca vi um, mas conhecer alguém que já passou Sim. por algum fenômeno que a ciência não explica, algum câncer que foi curado e era impossível, alguma situação que já estava condenada, não necessariamente aconteceu com você, mas com alguém do seu círculo. Sim, mano. Demonstra que os milagres ainda continuam acontecendo, talvez não na mesma geografia que antes. Não está falando de Cristo andando só pela região da Galileia ali, é lógico comum, né? Lógico, é o próprio Cristo, né? A plenitude de Deus no nosso meio, né? Ali é muito mais. Você narrar aquilo ali, lógico que a frequência vai ser maior. Agora a gente está falando de uma religião global, óbvio que a gente não vai conseguir registrar tudo, colocar da maneira que é na Bíblia ali e falar, pô, que a frequência é a mesma. O fato é que acontecem ainda os milagres, né? Mas não necessariamente precisam passar pela nossa vista para que eles sejam genuínos, né? Muito bom. Se a gente for avançar um pouquinho no texto, gente, ali agora em Atos, no capítulo 4, lá no verso 29. Vamos dar uma olhadinha? Em Atos 4, 29. Porque após isso, gente, após essa cura, né? Após esse milagre aí, os discípulos começaram a ser perseguidos, começaram a ser rechaçados, começaram a ser encurralados. E eles fizeram uma oração aqui em Atos 4, 29, que está dizendo assim, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Esse texto aqui, Filipão, tem algo que me chama a atenção, né? Por exemplo, diz que os milagres realizados por meio do teu santo servo Jesus. Isso já tira o protagonismo humano, porque a realização de todo milagre é por meio do Cristo. Quando eles oraram, o lugar onde eles estavam ali, todos ficaram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? E pregavam corajosamente, anunciavam corajosamente o quê? O milagre realizado? A palavra. Porque o milagre é tão somente para criar uma viabilidade para que a palavra seja pregada e ensinada. O milagre não é um fim em si mesmo, é um meio para algo. E aí o que nós temos aqui? Nesse cenário que nós temos agora, é que a partir disso, eles têm um desafio aqui à frente, em Atos 5, por exemplo. Em Atos 5, tivemos ali o incidente com Ananias e Safira, né, que eles colocaram em seu coração, né, mentir ao Senhor, né, mentir ao Espírito Santo. E eu quero trazer uma coisa aqui, gente, para a gente pôr nosso coração assim, né? Aqui o assunto tem a ver com dinheiro, né? E por esse assunto aqui ser dinheiro, acho que a gente se alarma ainda mais. Mas existem áreas que são áreas de constante monitoramento para nós. Que é a área financeira, a área relacional. Por quê? Porque nós vemos irmãos causando prejuízos nas igrejas. Por exemplo, ao longo da história da igreja, quando a gente vai lendo, a gente vê irmãos que não se relacionavam de modo saudável. A gente vê problemas na área moral acontecendo. A gente vê inúmeros problemas acontecendo, mas a gente vê a igreja, no meio disso, ainda florescendo, ainda prosperando.
E aí quando nós chegamos ali em Atos 5, verso 17, queria que os irmãos observassem ali, olha que especial. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E aí, qual é a ordem que está no verso 20? Olha que especial, gente. O cara acabou de ser liberto, o que vai fazer agora? O cara foi livre, então vai para casa, vai se cuidar, vai, né, e tal. Verso 20, o que está dizendo? Vão para o templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Nós estamos vendo uma igreja, gente, que eles são comprometidos com a mensagem. Vocês estão percebendo essa tônica aqui? São comprometidos com a mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de vida. A mensagem do Evangelho. Quando a gente percebe agora lá no verso 25, então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo. E eles estão fazendo o quê, gente? Qual a expressão que está aí na sua Bíblia, no finzinho do versículo 25? Estão fazendo o quê? Ensinando. Irmãos, que o Senhor nos dê graça de permanecermos com o nosso coração ao longo de anos e anos e anos até que Ele venha, com essa tônica do ensino entre nós. Mateus 5, gente, depois fica aí um encorajamento para vocês. Mateus 5, quando Jesus viu uma multidão se aproximando, Jesus ele procurou um lugar um pouquinho mais alto, ele se assenta e passou a ensinar dizendo: bem-aventurados sois, papapá, papapá. Então o Sermão do Monte, ele foi o quê, gente? Ele foi um ensino. E os apóstolos aqui, eles saem do cárcere e vão de novo para o templo para continuar a fazer o que Jesus tinha ensinado. O que Jesus tinha ensinado, gente? Ensinem. A metodologia de Jesus sempre foi o quê, gente? O ensino. Por isso que sempre, gente, eu gosto às vezes de uma pregação mais acalorada e tal, pá, eu tenho paixão por isso, assim, porque eu sei que às vezes ela produz algo no nosso coração. Mas as coisas mais significativas, que foram construídas, que produziram algo no meu interior, foram coisas que me foram ensinadas de forma singela, forma pausada, olhando nos olhos. Aquele confronto de você colocar às vezes a mão no braço do irmão e dizer assim: mano, honestamente, cara, eu não vejo que isso é o que o Evangelho nos ensina. E eu queria então te ensinar algo, queria repartir algo. E que esse entendimento do ensino, ele é uma marca de uma igreja que está transitando no prisma da igreja cristã do primeiro século. E quando a gente vai agora lá no versículo 42, Atos 5:42. Atos 5:42, eu queria que vocês, inclusive, quem puder aí, gente, põe esse versículozinho com marca-texto aí, porque esse verso, ele é um dos pilares para a nossa confissão de fé da família Betânia. Tudo bem? Eu já estou dando meio que um spoiler aí da nossa confissão de fé. Olha o que está dizendo aí em Atos 5:42. E todos os dias, no templo, e o que, gente? De casa em casa ou nas casas, continuavam ao quê? A ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Todo mundo entende o que quer dizer esse finalzinho? A ensinar que Jesus é o Cristo. Vocês entendem o significado disso aí ou não? Porque não é Jesus Cristo, é Jesus é o Cristo. Porque o nome do filho de José e Maria era Jesus. Mas Cristo é o termo messiânico que está associado ao Antigo Testamento, que viria aquele o ungido do Senhor, que viria aquele da parte do Senhor, o Messias esperado. Então o nome não era Jesus Cristo, o nome legal, se a gente fosse registrar em cartório, não seria Jesus Cristo.
O nome seria Jesus. Cristo é o nome o que, gente? Messiânico. Então, quando a gente está lendo aqui, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuava a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, é aquele que haveria de vir e veio. Então, não tenho que esperar mais ninguém, porque aquele que nós esperávamos já veio. E foi aquele, Jesus de Nazaré. Por isso que os apóstolos anunciavam, a tônica da mensagem era a ressurreição. Porque estava ensinando o quê? Lembra aquele que a gente esperava? Gente, vieram outros antes, mas morreram e continuaram mortos. Mas aquele Jesus de Nazaré, ele veio, mas ele fez o quê, gente? Ressuscitou, então ele é o Cristo. Amém, gente? Aí a gente entende Mateus 16, quando Pedro é questionado por Jesus, o que o povo, na verdade os discípulos, né? O que o povo está dizendo que eu sou? Olha a pergunta de Jesus agora. O que o povo está dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que você é João Batista, Elias, outro profeta, né, e tal, pá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a gente entende agora a fala de Pedro. Qual foi a fala de Pedro, gente? Tu és o Cristo. Então ali, Pedro estava reconhecendo a autoridade, senhorio, governo, Jesus como kurios, que é o Senhor soberano. A expressão do grego kurios, que é aquele que está sentado no trono. Pedro estava reconhecendo isso. E agora, eles estavam em dois lugares. Como eu falei que é uma parte da nossa confissão de fé, né? Como é que os discípulos se reuniam ali, gente? Era nos templos e de casa em casa. Então, peraí. Então, vamos colocar aqui um elemento doutrinário para nós aqui. Tudo bem? Como é que nós queremos viver como igreja cristã, família Betânia aqui? O ajuntamento público seria similar ao ajuntamento no templo. E o outro ajuntamento como? De casa em casa. Por quê? Porque, irmãos, hoje a gente está aqui, tudo bem? Aí a gente faz uma bagunçaiada, aí a gente conversa alto, e come junto, e tal, e pá. Mas à medida que a gente vai ganhando corpo, nós precisamos de um culto litúrgico mais pedagógico para falar da obra da redenção, mas nós não podemos abrir mão da comunhão. E como é que a gente vai preservar isso que a gente tem construído aqui, gente? Como é que vai ser? De casa em casa. Então, uma igreja... Isso, irmão, olha só. Não estou aqui trazendo... A gente não está reinventando a roda. Na verdade, nós estamos fazendo um movimento de retorno à Escritura. Amém? Como é que a gente garante que o ensino seja público e para todos? O encontro nos templos. Como é que a gente garante que todos sejam incluídos na comunhão? De casa em casa. Então, o que deve ser, inclusive, um compromisso de membresia para nós aqui? Um compromisso de membresia, eu assumo, então, a responsabilidade de estar presente nos templos, nas sinagogas e de casa em casa. Eu assumo esse compromisso. Não há uma escolha para nós do culto litúrgico, porque eu gosto mais, e não há uma escolha do, não, eu prefiro ficar só na casa, só na família, mais gostosinho, tal. Um compromisso que temos falado com todos os irmãos aqui entre nós, é que o compromisso que temos é disso daqui. Porque os apóstolos, os discípulos, eles faziam isso daqui. Nós estamos lendo, é ou não é verdade, gente? Nós estamos lendo aqui. Por quê? Porque quando entra nas casas, irmão, o que é entrar na casa? Lugar de intimidade, lugar de mesa. Irmão, tem uma coisa que... E ontem, meu Deus do céu, sabe aquela coisa que você fala num rompante, depois que você falou que você calcula? Aí você olhou assim, pronto, falei. Hashtag, né? Pronto, falei, já era. Irmãos, eu fui falar sobre... Mas é a escritura, falei assim por forma de expressão, mas é a escritura, a gente vai falar, né? E foi especial, inclusive, até por irmão que ouviu isso. No meio da mensagem ontem, pregando para homens, né? Eu falei sobre a mesa, né, ser um lugar seguro para lidar com as debilidades. Mesa, lugar seguro para lidar com o quê, gente?
com debilidade. E eu citei Mefibosete. Mefibosete, ele era manco. E aí tem uma coisa, irmãos, é sério que eu vou falar aqui, né? Uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás e aqui também, compartilhei isso brevemente, dá só um... Mefibosete não cometeu erro em nada, gente. A babá que deixou ele cair no chão. Então, às vezes, algumas feridas não foi culpa de ninguém, foi circunstancial, gente. E a gente fica querendo encontrar um culpado. Foi a babá que foi pegar ele, deixou ele cair, ele ficou manco. Então a gente vai receber gente machucada, ferida, que a gente vai querer encontrar culpa na pessoa ou em alguém e não vai encontrar. E aí isso faz a gente tirar o olhar de querer encontrar culpado, assumir a responsabilidade de cuidar. Consigo me expressar com clareza ou não, irmãos? E aí Mefibosete é posto à mesa, e quando ele senta à mesa junto com os filhos de Davi, da cintura para cima ele é igual, gente. Ele é filho. Mas só os íntimos conheciam por debaixo da mesa que havia uma debilidade. E tinha um irmão com pernas mecânicas ontem ali, enquanto eu pregava. E aí o irmão começou a chorar. E chorar de liberdade, de alegria. Porque ele falou assim, eu a vida inteira, nos últimos anos, venho olhando essa debilidade. Mas hoje eu sei que eu tenho um lugar na mesa com o meu pai e com os meus irmãos. E esse é o maior milagre. Um irmão que se sente um rejeitado e ele ser ali recebido em sua igreja local e ver os irmãos que estavam perto dele, que às vezes olham com um certo preconceito assim, sabe? E os irmãos se levantaram e foram lá beijar ele no meio da mensagem, irmão. A gente está pregando, os irmãos se levantaram e foram lá. E aí a gente vê o que é família de fé por além da teologia. A gente vê a família de fé em operação, é a igreja pneumodinâmica, é a igreja que é governada, conduzida pelo Espírito. Se você não fizer direito, eu vou fazer você comer lá fora sozinho. E aí, quando eu terminei de falar, eu comecei a chorar. Porque eu pensei assim, todas as disciplinas, eu tirando ele da comunhão, colocar ele na mesa. Tipo assim, quando eu lancei aquela disciplina, eu entendi, tipo assim, como que eu posso tirar meu filho da mesa aprendendo não está conseguindo. Aquilo ali, nossa, parece que ele deu uma facada por dentro. Eu assim, nunca mais faça isso com ninguém. Como se ele estivesse falando isso comigo, né? Nunca mais faça isso com ninguém. Não é porque a pessoa não está aprendendo o tempo que você quer que ela aprenda, que ela vai ser corrigida para sair da mesa. E aí, assim, a gente leu muito sobre isso. Realmente, aquilo foi muito bom. Nunca mais a gente teve essa coisa de não pode sentar por causa disso. Não, a porta da nossa tem debilidade. Eu não posso temer o que o diabo possa fazer, porque ele tem Glória a Deus. Pecadores, nem se assenta na nossa. O cara que vai, mas o começo disso é o conselho do ímpio, né? Ou seja, quem ele dá a mesa. É uma
começo está onde ele senta. Né? Muito bom. A mesa que... Ele tá dando coração. A quem está dando coração. E a mesa da igreja, cara, você não dá para dizer que é só, tipo assim, não estou querendo espiritualizar a parada, né? Mas também não dá para dizer que não é espiritual, né? É místico, Depois mano. que É Cristo misterioso. ressuscitou, depois que Cristo ressuscitou, tudo passou a ter um pouco de espiritualidade. E assim, um bando de irmãos ressuscitados por Cristo, cujo sangue do Senhor circula naqueles irmãos sentados, é algo sobrenatural. Pode estar falando de futebol, pode estar falando de qualquer coisa, né? De fato, ali o sangue do Senhor corre ali, porque é o corpo, né? Então, assim, de fato, a mesa do Senhor, né? Receber um irmão em casa, essa prática que os irmãos da igreja primitiva faziam, não é à toa, né? Pelo contrário, a gente vê que eles são muito intencionais. Isso certamente tinha um peso e teve um peso na consolidação do evangelho naquela época. Sim. Inclusive, Salles, legal a sua pontuação, né? E trazer à memória algo que a gente falou no finalzinho da exposição de Hebreus, um dia que eu compartilhei aqui. Quando a gente chama o irmão para a mesa, não é pelo que a gente pôs na mesa. Então não importa se é um risoto de camarão, se é uma lagosta, ou se é um pãozinho com café. Porque o que está na mesa é o Cristo repartido que emana, que flui da gente. Por isso que a gente não quer, entre nós, às vezes a gente vai ter irmãos que são socialmente mais favorecidos e outros menos favorecidos. Mas não é sobre esse tesouro que a gente está falando de repartir, é sobre o tesouro do Evangelho do Cristo que a gente está com ele na mesa. Então não tem um problema de sentar com alguém que tem mais que eu. E eu não fico com vergonha. E nem tenho uma avareza de sentar com alguém, de ir ter com alguém que tem menos que eu. Porque tem menos que eu nessa porcaria de vida terrena que vai passar. Corruptível essa natureza que vai embora. Que tesouro é esse que eu estou arrogando ter, sendo que a traça, a ferrugem corrói? Então trazer à mesa é trazer aquele que Cristo aceitou. E quando eu ponho à mesa, eu estou dizendo, eu também te aceito. Irmão, isso é muito sério. Pôr na mesa é você dizer, assim como Cristo te aceitou, te recebeu, eu te aceito, te recebo, como membro da minha família. E não pense vocês, irmãos, eu digo isso sobre mim, não posso falar dos outros, posso falar de mim e da minha mulher. Eu sou chato, gente. Ao extremo em muitas coisas. E cada um tem as suas chatices, as suas esquisitices. Mas quando a gente escolhe, ó, o Salles rindo, aí me tira da espiritualidade. Aí Samuel deu aquela olhadinha, tipo, eu é que sei. Mas o que nós entendemos? Que aí quando a gente põe alguém à mesa, a gente põe à mesa. Por quê? Irmão, isso é uma pergunta para a gente responder no interior da gente. Por que a gente põe o irmão na mesa? É porque a gente quer algo dele? Ou porque a gente só julga que tem algo para ele? Ou a gente põe o irmão na mesa porque tem uma parte do Cristo em mim, uma parte do Cristo nele, e nós vamos então repartir ali do Cristo. A despeito das nossas chatices e das nossas esquisitices. Amém até aqui, gente? Sabe? E só para puxar assim uma coisa, lá em Atos 15, eu até ia puxar algumas outras coisas antes, mas eu acho que podemos ir lá direto em Atos 15. Em Atos 15, irmãos, Concílio de Jerusalém, né? Concílio vem de quê, gente? Que a gente
fala e não presta atenção no que o raio do significado da palavra, né? Concílio fala de quê, gente? Fala de conciliar ou reconciliar. Então o concílio de Jerusalém ocorre porque havia um problema. E nós temos que pegar esse problema e fazer o quê, gente? Nós temos que resolver esse problema. Sabe qual era o problema, irmãos? Tinha um tanto de judeu convertido. Tudo bem, os caras negaram agora o judaísmo, estavam crendo que Jesus é o Cristo, o Messias esperado. Glória a Deus. Agora, irmão, presta atenção numa coisa aqui que eu quero falar. E eu preciso falar agora num tom um pouco mais pastoral para preservar a paz entre nós. Tudo bem? Um dia nós vamos falar sobre a graça comum aqui. Vamos falar sobre algumas questões dentro da graça comum. Mas tem irmãos que nunca ouvirão algumas coisas, que nunca assistirão a alguns programas. Tem irmãos que nunca comerão algumas questões, algumas coisas. Nunca, porque eles foram criados nesse ambiente. Tudo bem ou não, irmãos? Mas eu não posso tornar um hábito humano uma doutrina da igreja. E nem posso tomar um hábito humano, um jugo sobre o meu irmão. Nem de liberdade em excesso e nem de repressão em excesso. Tudo bem? Pastor, está muito enigmático, eu preciso de uma dica pelo menos para eu entender do que você está falando. Irmãos, eu fui criado ouvindo somente música cristã. Não gosto do termo música gospel, tudo bem, gente? Música cristã. Eu fui criado nisso. A minha compreensão hoje é de que algumas coisas, se eu ouvisse, não me causariam prejuízo. Tudo bem? Mas você não vai ouvir na minha casa. Por que você não vai ouvir na minha casa? Porque para mim, irmãos, não faz falta. Tudo bem que eu estou dizendo ou não? Não faz falta, não encontro prazer nisso. Então, como eu não encontro prazer nisso, não faz falta, e aí eu não vou agora dizer que todo mundo pode e que ninguém não, e que ninguém deve, que ninguém pode. Mas por quê? Porque Cristo é suficiente a tudo em todos. Então há algumas coisas que são mais sensíveis, são ou não são, gente? Sabe o que estava acontecendo naquela época? Judeu não comia carne de porco. O cara converte, irmão. Você acha que o cara começou a comer carne de porco no dia seguinte? O que vocês acham? Não. Para muitos não, porque era uma questão familiar, cultural. Só que aí agora eles estavam querendo impor para os convertidos gentios. Você está entendendo o problema ou não? E aí precisava conciliar. E sabe por que precisava conciliar? Eu não vou entrar no mérito aqui dos itens. Você pode ler depois Atos 15. Mas sabe por que precisava conciliar? Porque o Pai está na mesa. E onde o Pai está sentado na mesa, onde o Cristo está repartindo na mesa, o que é secundário não deve ter o nosso olhar, mas sim o que é prioritário. Então eu consigo não comer alguma coisa porque eu tenho meu irmão aqui do lado que não come. Você está entendendo ou não? Porque eu amo meu irmão. Eu consigo não comer. Eu consigo não falar algumas coisas, não tocar em algumas questões, porque tem meu irmão aqui na mesa. E para ele isso ainda é uma questão diferente. Se o Pai está sentado à mesa e o Cristo repartido entre nós, gentios e judeus podem comer juntos, porque fazem parte da mesma família de fé. Você está entendendo isso ou não, irmão? Você está entendendo? Judeus e gentios conseguem comer juntos. Porque quem os ajuntou foi o Pai por meio do Filho, repartido entre nós. E aí a gente vai viver essa família de fé, irmão, sabendo de diferenças, mas olhando para aquilo que é o Pai na cabeceira da mesa e o Filho repartido na mesa. Compreendem ou não, irmãos? A gente vai olhar para aquilo que é essencial. E isso é tão especial porque Atos 15 vem um concílio, né? A partir de uma deliberação do concílio de Jerusalém,
Paulo e Silas partem, Barnabé parte em viagem. E aí quando a gente vai navegando em Atos, a gente vai ver que ali em Atos 18, 19, a gente vai ter a passagem ali de Paulo por Éfeso. E é plantada uma igreja em Éfeso. Anos depois, Paulo escreve uma carta aos Efésios. E nessa carta, Efésios 1:7, Paulo escreveu dizendo que foi caída a barreira da inimizade que fazia judeus e gentios afastados. E Deus fez dos dois um só povo para si, uma família de fé. Amém ou não, gente? Eu já vou dar um spoiler para vocês. Nossa próxima série de mensagens será a exposição da carta aos Efésios. Se a gente está falando sobre igreja, a carta aos Efésios talvez seja a carta que aos meus olhos tem mais elementos assim para a gente navegar acerca disso. Amém, queridos? Quero poder orar, já são 10 para meio-dia, para a gente cumprir o que a gente propôs, né? Pelo menos aí 10, 15 minutinhos.